Imagina só, a alma medieval vivendo ali, espremida entre o medo terrível do inferno e aquela esperança imensa de salvação. E foi bem no meio dessa tensão toda que nasceu uma das ideias mais fascinantes do cristianismo, o purgatório. Um lugar que não é nem céu, nem inferno. E é sobre a invenção dele que a gente vai conversar hoje. Pois é, a grande questão que não saía da cabeça das pessoas na Idade Média era essa aí. O que acontece com a gente? Com a maioria, né, que não é santa, mas também não é o puro mal. Para onde vai essa alma que é uma mistura de acertos e deslizes? O futuro depois da morte parecia uma coisa muito, muito incerta. É que no comecinho do cristianismo, a coisa era bem preto no branco. Ou se era um santo e ia direto para o céu, ou era um pecador sem arrependimento e seu destino era o inferno. Fim de papo. Não tinha uma terceira via, sabe? E essa lógica do tudo ou nada simplesmente não parecia dar conta da vida real, da complexidade de ser humano. E aí que entra a ideia central do famoso historiador Jacques Le Goff. Ele diz o seguinte: olha, o purgatório não apareceu do nada numa revelação divina. Na verdade, foi uma invenção. Uma construção que foi acontecendo aos pouquinhos, tanto na cultura quanto na teologia, justamente para dar uma resposta a essas angústias da sociedade medieval. E o mais curioso é que essa invenção não começou nas universidades, com os grandes teólogos, não. Muito antes de virar doutrina oficial, o purgatório já estava vivo, na imaginação do povo. Era uma ideia que aparecia em visões, em sonhos, em histórias fantásticas que eram contadas de boca em boca por toda a Europa. Mas, claro, essa ideia de uma purificação depois da morte não surgiu do zero. Ela tem raízes bem antigas. Já no judaísmo, por exemplo, existia a prática de orar pelos mortos. Depois, vieram pensadores cristãos importantíssimos, como Orígenes e, principalmente, Santo Agostinho, que começaram a falar sobre um tipo de fogo purificador. Um fogo que não era para condenar para sempre, mas sim para limpar, para refinar a alma. E foram justamente essas ideias, ainda meio abstratas, que começaram a ganhar corpo e forma nas visões das pessoas comuns. Relatos como o de um homem chamado Dryfelm, por exemplo, foram criando quase que um mapa do além, uma geografia espiritual que mostrava pela primeira vez esse terceiro lugar de purificação. Nessa visão dele, que foi registrada por um monge, o Beda, ele descreveu ter visto almas sofrendo muito, em lugares de fogo e de um frio de congelar os ossos. Parecia um inferno, né? Mas tinha uma diferença crucial que mudava absolutamente tudo. E essa diferença era a esperança. Porque diferente do inferno, que é um caminho sem volta, essas almas que sofriam ali, no final da jornada, eram levadas em direção à luz. O sofrimento não era eterno, era temporário, era um caminho para chegar à redenção. Ok, então essas visões populares prepararam todo o terreno. A semente da ideia já estava plantada na cabeça das pessoas. Mas foi lá pelo século XII, com o boom das universidades e dos grandes debates teológicos, que essa crença do povo finalmente começou a ser organizada, a virar uma doutrina oficial. A gente pode ver essa evolução bem claramente. Começa lá atrás, com Santo Agostinho e a ideia do fogo temporal. Aí, por volta de 1150, acontece algo decisivo. Pedro Lombardo usa pela primeira vez a palavra purgatório. Ele dá um nome ao lugar. E, finalmente, no século XIII, vem Tomás de Aquino e, com sua lógica brilhante, encaixa o purgatório perfeitamente no grande quebra-cabeça da salvação. E dá um nome, gente, isso foi fundamental. Purgatório. De repente, não era mais só uma ideia vaga de purificação. Agora era um lugar de verdade no mapa do além. É por isso que o Le Goff chama esse momento de a certidão de nascimento do purgatório. Agora ele existia oficialmente. A lógica do Tomás de Aquino era irretocável. Pensa bem, se Deus é a perfeição em pessoa, como é que uma alma, mesmo que perdoada, mas ainda com as manchas do pecado, poderia entrar direto na presença dele? Não dava. Então o purgatório se tornou essa etapa lógica, necessária, uma espécie de antessala da glória para essa purificação final. Bom, mas essa nova doutrina não ficou só nos livros de teologia, de jeito nenhum. Ela saiu das páginas e transformou tudo. A sociedade medieval, a maneira como as pessoas viviam a fé, as relações entre elas e até, olha só, a economia. Basicamente, nasceu um sistema de troca espiritual. Os vivos agora podiam fazer algo pelos mortos. As orações, as esmolas, as missas encomendadas, tudo isso, segundo a crença,
tinham um efeito real lá no além. Com a igreja no meio, claro, administrando essa ajuda, a ideia era que se podia diminuir o sofrimento das almas e acelerar a viagem delas para o paraíso. E as consequências disso no mundo real foram gigantescas. As doações feitas pela alma de alguém financiaram a construção de catedrais, de mosteiros, de hospitais. E foi também daí que surgiu a prática das indulgências, que depois se tornou super controversa, né? Aquela ideia de que se podia reduzir o tempo no purgatório com atos de piedade ou com dinheiro. O impacto na cultura, então, nem se fala. Foi uma explosão de criatividade. O purgatório virou um tema central que alimentou a imaginação de todo o Ocidente. Ele inspirou obras de arte geniais, na literatura, na pintura, nos vitrais das igrejas e até na música daquela época. E claro, ninguém mesmo, conseguiu capturar a alma do purgatório como Dante Alighieri. O purgatório dele é uma montanha imensa de sofrimento, de penitência, sim, mas cada passo que se dá é um passo para cima, em direção à luz. Aquela frase dele, ao sair do inferno, "E então voltamos a ver as estrelas", nossa, ela resume perfeitamente o que o purgatório significava: esperança. Só que uma doutrina tão poderosa que mexia com tanto dinheiro e tanto poder, inevitavelmente também se tornaria um dos pontos mais criticados da fé. E essa crítica levaria a uma crise que ia mudar o mapa da Europa para sempre. Chegamos na Reforma Protestante. E o purgatório foi parar bem no olho do furacão. Para os reformadores, como Martinho Lutero, a ideia de que se podia comprar um alívio da pena ou merecer sair mais cedo do purgatório, isso era um absurdo, uma distorção total da mensagem principal. Para eles, a salvação era um presente de Deus, não um produto que se podia negociar. E qual foi a resposta da Igreja Católica? No famoso Concílio de Trento, eles não voltaram atrás. Muito pelo contrário, reafirmaram que o purgatório existia sim e que era um dogma da fé. Mas, ao mesmo tempo, eles reconheceram que tinha muito abuso acontecendo. Então proibiram a venda de indulgências e tentaram fazer uma limpeza para voltar à essência espiritual da ideia. E assim, a gente chega no legado de tudo isso. Como o próprio Legoff diz, pode ser que hoje o purgatório tenha sumido no nosso mapa mental como um lugar físico, geográfico. Mas a ideia por trás dele continua mais viva do que nunca. É essa noção poderosa de que a gente pode melhorar, de que somos seres em constante transformação, capazes de nos purificar e de crescer. Isso nos leva a uma última reflexão, né? O purgatório nasceu de uma necessidade específica da Idade Média, mas será que ele não toca numa necessidade que é de todos nós? A de acreditar que até o sofrimento pode ter um sentido, que a gente pode mudar para melhor e que não importa o qual difícil seja a subida, sempre existe um caminho em direção à luz. E aí, o que achou dessa viagem pela história? Se essa análise ajudou a iluminar um pouco as coisas, não se esqueça de deixar um like e de se inscrever aqui no canal, para a gente continuar fazendo mais mergulhos profundos como este. A gente se vê na próxima!